o planejamento sucessório. Olá, um tema fundamental mesmo. Temos aqui informações valiosas, extraídas de uma análise bem detalhada, de 2023, sobre como gerenciar a transmissão de bens. E não só imóveis, né? Não. Inclui aplicações financeiras, direitos autorais, até ativos digitais. Tudo entra nessa conta. Qual a missão aqui, então? Acho que é entender as ferramentas disponíveis para que essa passagem ocorra, assim, com menos atrito, sabe? Exato, e menos custos, né? E acho que o principal, respeitando a vontade de quem construiu tudo. Perfeito. Vamos analisar isso mais a fundo. Para começar, assim, o que acontece quando não existe um plano? Quais são os perigos de simplesmente deixar a sucessão acontecer? Olha, a ausência de planejamento, ela abre a porta para o que a análise chama de efeito surpresa. E, assim, raramente é uma surpresa boa. Imagino que não. O primeiro impacto costuma ser financeiro, né? Os custos de um processo de inventário podem ser bem salgados. E além do dinheiro? Além do dinheiro, tem as questões de gestão. O cônjuge ou companheiro que fica, às vezes não tem plenos poderes para administrar todo o patrimônio sozinho. Como assim? Dependendo da situação, do regime de bens, pode precisar de uma autorização judicial, sabe? Ou até intervenção do Ministério Público. Isso deixa tudo mais lento, mais complexo. Entendi. E a divisão dos bens em si? Esse é outro ponto sensível. Sem um direcionamento claro, o resultado pode não agradar a ninguém, ou pior, pode até levar à perda de parte do patrimônio que pertencia ao sobrevivente. Nossa. Pois é. E não podemos esquecer, inventários podem se arrastar por anos na justiça. Anos. Uma cascata de problemas. Custos altos, perda de controle, brigas. E muita demora. É um cenário realmente desgastante para a família toda. E imagina o potencial para conflito entre os herdeiros, né? Enorme. E a partilha pode acabar não refletindo a real intenção de quem faleceu. É um processo que consome energia, dinheiro e muitas vezes abala as relações familiares. Bem complicado. Fica bem claro que vale a pena buscar alternativas. Quais são, então, os caminhos mais comuns para organizar essa transição de forma mais inteligente? Bom, a análise que a gente tem aqui destaca algumas opções principais. Uma delas é a partilha em vida, feita por doação. Doação em vida, como funciona? É um ato formal, sabe, feito em cartório. A pessoa transfere os bens ainda durante a vida. É muito usado para imóveis, por exemplo. Parece direto, simples, né? Mas tem alguma pegadinha, algum ponto de atenção? Tem sim. O ponto crucial é que a doação, via de regra, é definitiva. Uma vez doado, o bem não volta para o doador. Ah, então a pessoa abre mão do controle? Exatamente. Ela abre mão do que a análise chama de administrabilidade total sobre aquele bem específico. O controle passa para quem recebeu. E, claro, tem que respeitar a legítima. A legítima. Aquela parte garantida por lei para os herdeiros necessários, certo? Isso. Descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro. A lei reserva uma parte para eles que não pode ser mexida pela doação ou testamento. Normalmente 50%. Entendi. Então doar é simples, mas tem essa questão do controle e da flexibilidade futura. E se a pessoa não quer doar em vida? Aí entra um inventário, né? Isso. O inventário é o procedimento padrão depois do falecimento. Mas ele pode seguir dois caminhos. Tem o inventário judicial, que é obrigatório se houver testamento ou se algum herdeiro for menor de idade ou incapaz. Ou se tiver briga, imagina? Exatamente. Se houver qualquer discordância entre os herdeiros sobre a divisão, aí tem que ser judicial. E a outra via? A alternativa, quando tudo está alinhado, é o inventário extrajudicial, feito em cartório por escritura pública. É bem mais rápido, menos burocrático. Ah, parece melhor, mas tem condições. Tem. Requer consenso total. Todos os herdeiros têm que ser maiores e capazes, concordar com a partilha e não pode haver testamento. Ah, então se tiver testamento já era o extrajudicial. Em regra, sim, a menos que um juiz autorize previamente que aquele inventário com testamento siga no cartório. Mas a regra geral é testamento igual inventário judicial. Entendi. Mas mesmo o extrajudicial, que é mais simples, ainda resulta numa divisão da administração do patrimônio depois, não é? Sim, essa é uma consequência importante do inventário, seja ele qual for. Depois que acaba, o cônjuge sobrevivente geralmente administra a parte dele e os herdeiros administram a parte deles. O que pode complicar as coisas, né? Pode, principalmente com bens indivisíveis, tipo um imóvel. Claro, tem situações específicas, como bens particulares que não entram na comunhão, onde o cônjuge pode herdar tudo. Mas a regra é essa divisão na administração. E se um herdeiro for incapaz? Aí o pai ou mãe sobrevivente pode administrar a parte dele, mas às vezes precisa de supervisão judicial ou até de terceiros envolvidos, complica um pouco. Ok, então tanto a doação quanto o inventário têm suas limitações, né? Especialmente em controle e simplicidade. É aí que entra a tal da sociedade patrimonial, a holding familiar. Exatamente. A holding familiar é uma estrutura mais, digamos, sofisticada.
Não é um ato isolado, mas uma estratégia que envolve criar uma empresa. Criar uma empresa para colocar os bens da família. Isso. A família transfere seus bens, imóveis, participações em outras empresas, aplicações para essa nova pessoa jurídica, para essa empresa. O controle do patrimônio passa a ser feito através da administração dessa empresa. E como isso ajuda na sucessão? Qual a mágica? A chave está na transferência das cotas ou ações dessa empresa para os herdeiros. Essa doação das cotas é feita em vida. Ah, então é uma doação também? É uma doação, mas não dos bens diretamente, e sim das cotas da empresa que é dona dos bens. E essa doação geralmente vem com cláusulas específicas, sabe? Que protegem o patrimônio e os doadores. Entendi. E qual o objetivo disso? É duplo. Primeiro, simplificar e potencialmente baratear a sucessão lá na frente. Porque o que vai ser transmitido no futuro são as cotas, não cada bem individualmente. Faz sentido. E o segundo objetivo? O segundo, e talvez o mais importante para muita gente, é permitir que os doadores originais, geralmente os pais, mantenham a tal administrabilidade total, o controle total dos bens. Mas espera aí. Como eles mantêm o controle se doaram as cotas? Através de mecanismos jurídicos bem amarrados na estrutura da holding, principalmente a reserva de usufruto sobre as cotas doadas. E eles continuam sendo os administradores da empresa. Usufruto, o que é isso na prática? Na prática, os pais continuam gerenciando tudo como antes. Tomam as decisões, recebem os aluguéis, podem vender um imóvel da empresa, comprar outro. Eles têm o poder. Os filhos são donos das cotas no papel, a chamada nua propriedade, mas sem poder de gestão imediato. Interessante. E a divisão fica mais flexível? Pode ficar. A estrutura permite uma divisão patrimonial mais estratégica, mais alinhada aos desejos dos pais. Às vezes buscando um equilíbrio funcional, tipo garantir que cada filho tem uma participação igualitária no controle futuro, em vez da divisão puramente matemática da lei que aconteceria no inventário. Parece uma solução bem completa mesmo. Quais são, assim, os grandes objetivos listados na análise para se criar uma holding familiar? São vários e bem estratégicos. O primeiro, muito forte, é a proteção patrimonial. Separar o patrimônio da família dos riscos individuais de cada membro, sabe? Dívidas pessoais, por exemplo. Blindagem patrimonial, que se fala. É um tipo de blindagem, sim. Embora o termo técnico seja mais complexo, a ideia é essa. Outro objetivo é garantir a continuidade do controle e planejar a sucessão de forma organizada, sem surpresas. E a questão das brigas, ajuda? Ajuda muito. Prevenir conflitos familiares é um dos grandes focos. Também tem a otimização tributária, buscar gerir melhor o ITCMD, o Imposto sobre Herança e Doação. E imposto de renda. Também pode haver vantagens no imposto de renda, especialmente sobre ganho de capital na transferência inicial dos bens para a empresa, dependendo de como é feito. Define-se como perpetuar o negócio ou os bens, e o objetivo final é ter uma sucessão mais simples, rápida e econômica. Fugir daquela complicação toda do inventário tradicional. E na prática, sim? Quais os benefícios mais palpáveis que alguém sente ao ter essa estrutura? O principal, acho que já falamos, é a manutenção da autonomia total sobre o patrimônio pelos administradores da holding, que geralmente são os pais. Isso dá uma tranquilidade enorme. Imagino. Outro benefício direto é a redução drástica das brigas entre herdeiros. As regras do jogo ficam definidas antes. Isso evita muito desgaste. E a velocidade da sucessão? Tende a ser muito mais ágil quando acontece. A transferência das cotas com usufruto já foi feita em vida. O que ocorre na morte é a consolidação da propriedade plena nas mãos dos herdeiros, sem precisar de inventário dos bens da holding. E a proteção contra dívidas dos herdeiros? Exato. Tem essa camada extra de proteção. Para que dívidas pessoais de um herdeiro atinjam os bens dentro da holding, geralmente é preciso comprovar fraude, abuso da personalidade jurídica. Não é simples. Protege o legado familiar. E evita que o patrimônio fique travado na justiça durante o inventário, né? Exatamente. Evita a administração judicial e permite que os pais definam a participação de cada herdeiro ainda em vida com mais flexibilidade do que a lei permitiria diretamente. A análise mencionou algo sobre imposto sobre grandes fortunas. Mencionou como uma potencial vantagem futura, mas é importante frisar, esse imposto, embora previsto na Constituição, nunca foi regulamentado no Brasil. Então hoje ele não existe na prática. O imposto relevante na sucessão é mesmo o ITCMD. Entendi. E como essa mágica toda funciona na prática? A análise descreve um fluxo. Os donos transferem os bens para a empresa, criam um contrato social detalhado. Isso, um contrato social bem amarrado. E aí doam as cotas aos herdeiros com cláusulas de proteção. Que cláusulas são essas? São elas que garantem tudo isso? São sim. Essas cláusulas são o coração da proteção e do controle na holding familiar. Elas são gravadas nas cotas que são doadas. Vamos ver as principais que a análise cita? Vamos lá. Primeira, impenhorabilidade. Basicamente impede que as cotas recebidas pelos herdeiros sejam usadas para pagar dívidas pessoais deles. É uma proteção contra credores individuais dos filhos, por exemplo. Ok, protege contra dívidas futuras dos herdeiros. O companheiro do herdeiro. Ah, tipo, se o filho se divorciar. Isso. Se ele se divorciar, as cotas são só dele. Não entram na partilha do casal. Ficam 100% com ele. Importante isso. Próxima. Inalienabilidade.
Essa restringe ou até proíbe a venda das cotas pelos herdeiros para terceiros, especialmente fora da família. Ajuda a manter o patrimônio em casa, sabe? Controlado. Mantém o controle na família. Faz sentido. Depois tem a reversão. Essa é uma proteção contra imprevistos. Imagina que um filho falece antes dos pais. Sim. Com a cláusula de reversão, as cotas que ele recebeu podem voltar para os pais, em vez de irem para os herdeiros desse filho, como a esposa ou os netos dele. Evita que um terceiro, tipo um genro ou nora, acabe virando sócio na empresa familiar. Nossa, bem pensado. Evita muita complicação. Com certeza. Aí vem o usufruto, que já mencionamos. É a chave da administrabilidade total. Os pais doam a nua propriedade das cotas, mas reservam para si o usufruto vitalício. Que dá o direito de administrar, receber rendimentos? Tudo. Administrar os bens da empresa, receber aluguéis, vender ativos, decidir investimentos, tudo fica com os usufrutuários, os pais. Os filhos são donos no papel, no proprietários, mas sem poder de gestão enquanto o usufruto durar. Essencial essa. Muito. Tem também a solidariedade administrativa. Pode ser configurada para que, se um dos pais administradores falecer, o outro assuma automaticamente 100% do poder de decisão. Garante a continuidade da gestão sem interrupções ou necessidade de envolver os herdeiros na administração naquele momento. Boa. E tem mais alguma? A análise menciona uma última bem interessante, a opção de retomada, o call option. É uma cláusula de segurança extra. Para que serve? Permite que os pais possam reaver as cotas que doaram se o herdeiro fizer alguma besteira grave, tipo praticar atos ilícitos ou ter uma gestão muito temerária que coloque o patrimônio da família em risco. É uma forma de proteger o legado contra um comportamento muito inadequado do herdeiro. Uau, são muitas camadas de proteção e controle mesmo. Realmente, uma engenharia jurídica bem pensada. Mas e o bom e velho testamento? Onde ele entra nessa história toda? Ele perde a função? Não, de forma alguma. O testamento continua sendo uma ferramenta importantíssima, muito flexível. Pode ser usado sozinho ou até em conjunto com outras estratégias, como a própria holding. E qual a função dele, principalmente? O testamento é o documento onde a pessoa define como seus bens serão distribuídos depois da morte dela. A principal vantagem é poder dispor livremente da chamada parte disponível do patrimônio. Ah, aquela metade que não é a legítima. Exatamente. A lei brasileira divide a herança em duas. 50% é a legítima, que vai obrigatoriamente para os herdeiros necessários. Filhos, pais, cônjuge. Os outros 50% são a disponível. Essa parte o testador pode deixar para quem quiser. Para um filho específico, um amigo, caridade? Isso, para quem a pessoa desejar. O testamento é o veículo para expressar essa vontade sobre a parte disponível. Ele ajuda a evitar disputas porque deixa as instruções claras, reduz a interferência externa nessa divisão. E pode proteger negócios também. Pode. Dá para usar o testamento para proteger um negócio, indicando quem deve assumir a gestão, ou para garantir que um bem específico fique com determinada pessoa. E, claro, permite fazer doações póstumas para caridade ou outras causas. Mas o testamento sozinho não resolve a questão dos custos e da burocracia do inventário, né? Ele ainda precisa ser cumprido dentro de um inventário. Exato, esse é um ponto crucial. O testamento direciona a partilha, principalmente da parte disponível. Isso pode até facilitar e agilizar o inventário, mas não o elimina. Então o inventário vai acontecer de qualquer jeito. Vai. E quando há testamento, o inventário tem que ser judicial, em regra, a não ser naquela exceção da autorização prévia do juiz para o extrajudicial. A análise até ilustra bem essa divisão. 50% para os herdeiros necessários e os outros 50% disponível distribuídos como o testador quis. Por exemplo, 25% para um filho, 12,5% para outro e 12,5% para caridade. Entendido. Bom, chegamos num ponto crucial. Custos. Dinheiro. A análise traz uma comparação bem interessante, baseado num patrimônio exemplo. Como ficam os números, assim, em linhas gerais? É uma comparação útil, sim. Mas é importante lembrar que são estimativas, né? Baseadas no caso específico de 8,6 milhões de reais, a maioria em imóveis. E os custos são calculados para 2 eventos sucessórios, ou seja, falecimento de ambos os cônjuges e mostrados como percentual do patrimônio. Ok, então como ficou o inventário judicial nesse exemplo? No inventário judicial, o custo total estimado ficou ali em torno de 10,3% do patrimônio. Isso inclui tudo: o imposto ITCMD, taxas da justiça, honorários de advogado, que no exemplo foram estimados em 4% do total, certidões, registros. Quase 900 mil reais no exemplo, né? Pesado. E o extrajudicial? Foi mais barato? Curiosamente, neste exemplo específico, não. O inventário extrajudicial ficou ligeiramente mais caro, cerca de 10,6%. Mais caro? Mas não é mais simples? É mais rápido, geralmente. Mas as despesas de cartório, a escritura, os emolumentos podem acabar sendo maiores que as taxas judiciais, dependendo do estado e do valor dos bens. Os honorários advocatícios foram estimados um pouco menores, 3%, mas o custo final ficou um pouquinho acima no caso analisado. E Crisante, e a doação em vida? Aquela partilha em vida? A partilha em vida, doação direta dos bens, resultou no custo mais alto nesse comparativo, próximo a 10,9%. Por quê? Porque o ITCMD incide sobre 100% do valor dos bens logo de cara, na doação. E ainda tem os custos de cartório para formalizar tudo, mais honorários estimados em 2% no estudo. Acabou sendo a opção mais cara nesse cenário. E a holding familiar?
como ela se saiu na comparação de custos? Neste exemplo específico, ela foi a mais vantajosa financeiramente. O custo total estimado ficou em 9,4%. Foi a menor taxa entre as opções que realmente transferem o patrimônio e resolvem a sucessão. Mesmo com os custos de criar a empresa, ITBI talvez? Sim, mesmo considerando o ITCMD sobre a doação das cotas e do usufruto e potencialmente o ITBI na transferência inicial dos imóveis para a empresa, que foi calculado parcialmente no estudo, o resultado final foi mais baixo. E por que essa diferença? Os honorários para estruturar a holding podem ser proporcionalmente menores. Foi estimado 1% no exemplo. E um ponto-chave que a análise sugere indiretamente ao não listar essa despesa aqui é o potencial de evitar o imposto de renda sobre ganho de capital na transferência dos bens para a empresa. Esse imposto pode onerar bastante as outras modalidades, como a doação direta ou a venda dentro do inventário. Faz muito sentido. E o testamento? Como ele entra nessa conta de custos? Aqui precisa ter muito cuidado na interpretação. A análise apresenta um custo bem baixo para o testamento, tipo R$68 mil no exemplo. Bem baixo mesmo comparado aos outros. Pois é, só que esse valor cobre apenas a elaboração do documento em si, o custo do cartório para fazer o testamento e os honorários mínimos do advogado para redigi-lo. Então não é o custo da sucessão toda. De jeito nenhum. Esse valor não inclui os custos do inventário que vai acontecer depois do falecimento. E esse inventário vai seguir a via judicial, porque tem testamento. E terá custos semelhantes àqueles 10% ou mais que vimos antes. Entendi. Então fazer o testamento em si é barato, mas ele não elimina os custos altos da sucessão lá na frente. É só um direcionador. Exatamente. Ele não é uma ferramenta para reduzir custo de inventário, mas sim para direcionar a partilha da parte disponível. Perfeito. Então, olhando o exemplo, a holding familiar desponta como potencialmente a mais econômica no longo prazo, além de todas aquelas vantagens de controle e proteção que a gente já discutiu. Olhando para tudo isso que a gente conversou, fica muito evidente que o planejamento sucessório estruturado não é um luxo, né? É quase uma necessidade para quem quer preservar o patrimônio e, principalmente, a harmonia familiar. Com certeza. Ignorar o tema, deixar rolar, pode levar a um caminho muito mais caro, muito mais demorado e, o pior, cheio de conflitos através do inventário padrão. A sociedade patrimonial, a holding, realmente surge como uma ferramenta bem robusta nesse cenário. Sem dúvida. E para finalizar, tem um ponto essencial que a própria análise ressalta e que vale a pena repetir. Não existe receita de bolo. Não tem fórmula mágica. Exatamente. Cada família é única, cada patrimônio tem suas particularidades. A melhor solução, seja doação, testamento, holding ou até uma combinação delas, só pode ser definida depois de um estudo aprofundado da situação concreta. O que precisa ser avaliado. É preciso avaliar os objetivos da família, a dinâmica entre os membros, os tipos de bens que compõem o patrimônio, as idades, tudo isso é crucial. Por isso, a recomendação que a análise faz de um estudo de viabilidade personalizado é fundamental. É ele que vai desenhar a estratégia que seja realmente eficaz e traga tranquilidade para todos. Excelente ponto. Um planejamento realmente feito sob medida. E talvez uma reflexão final aqui para quem nos ouve. A gente vê as famílias e os patrimônios ficando cada vez mais complexos, né? Pensa em ativos digitais, relacionamentos múltiplos, empresas familiares globais. Será que essas ferramentas que a gente discutiu, mesmo a holding, ainda dão conta de tudo isso no futuro? Ou a gente vai precisar de abordagens ainda mais personalizadas, mais inovadoras daqui para frente? Fica aí a provocação para pensarmos.